Muito bem, meus irmãos, Pastor Jormar com vocês. Hoje, a Páscoa tem gosto de sangue, não de chocolate. Mensagem mais do que necessária para os tempos em que o cristianismo está quase se desintegrando doutrinariamente, onde principalmente a festa da Páscoa, que significa libertação, passagem, hoje é o símbolo de doces e feriados. Mudaram o nome da festa cristã para feriado. E nós vamos entender que o que é Páscoa? O que é Páscoa significa? Fique conosco. Mas antes, uma participação musical. O mestre daquela cruz, imagem cruel, eu nem quero olhar. Mataram o Rei Jesus, mas esse não é o final da história que nunca existiu, brilhando a luz celestial. Enfim, meu Jesus ressurgiu. É Páscoa, o Cordeiro de Deus venceu na cruz. É Páscoa, como gesto de amor salvou Jesus. Todo aquele que crê em seu nome confiar, pois nunca mais morrerá, mas viverá. Fico feliz ao imaginar que a vida posso ganhar. Se eu escolher nele confiar e seu presente aceitar, é fácil, vamos festejar. Jesus triunfou afinal, por isso podemos cantar. O bem já venceu todo mal. É Páscoa, o Cordeiro de Deus venceu na cruz. É Páscoa, como gesto de amor salvou Jesus. Todo aquele que crê em seu nome confiar, pois nunca mais morrerá, mas viverá. É Páscoa, o Cordeiro de Deus venceu na cruz. É Páscoa, como gesto de amor salvou Jesus. Todo aquele que crê em seu nome confiar, pois nunca mais morrerá, mas viverá. Excelente participação musical, excelente louvor ao Senhor e à sua obra. Meus irmãos, abrindo a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, versos de 1 a 3, nós leremos. Está com sua Bíblia? E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Fala a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então, na festa da Páscoa, era necessário ter um cordeiro, que serve de aliança, de expiação, para aqueles que vão estar sob o pacto. Mas não era qualquer cordeiro, e sim um cordeiro especial. No verso de número 5 até o 7 nós lemos: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, isto é, não pode ter
qualquer tipo de enfermidade, nem qualquer tipo de doença, sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então o cordeiro de 1 ano, macho, sem qualquer defeito, seria tomado no 14º dia do mês, que cai exatamente no mês de abril, na época deles, e então será sacrificado, imolado. O seu sangue será guardado em uma tigela ou bacia, e esse sangue será aspergido, não será derramado, não será mergulhado nenhum tipo de material neste sangue, mas ele será aspergido sobre os umbrais da porta das casas daqueles que se reúnem numa aliança com o Senhor dos Exércitos, com Yahvé. Continuando, no verso 11 a 13 diz: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Veja, esta é a Páscoa. A Páscoa foi celebrada com o cordeiro, e o seu sangue foi passado nos umbrais da porta. Isto é a Páscoa do Antigo Testamento. Verso 12: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito fareis juízos, eu, o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então, o Senhor ordenou que aqueles que têm uma aliança com ele se reunissem em casa para comer da carne assada daquele cordeiro. É bom lembrar que nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado, mostrando que a estrutura da igreja não pode ser trincada, rachada ou ferida. Também, aqueles que se reúnem estão sob uma aliança com Deus, em que o sangue é o selo e o sinal para que Deus não atinja aquela casa com maldição. O livro de Êxodo é o segundo livro escrito por Moisés e significa saída, pois narra os principais eventos sobre a saída do povo hebreu da terra do Egito. E então é comemorada a Pessah, no hebraico, ou Páscoa, que é passagem, quando o Senhor, por meio do seu anjo, passou na terra do Egito, matando todos os primogênitos, desde o primogênito do faraó até o do mais baixo funcionário, e também dos prisioneiros que estavam guardados nas cadeias egípcias. E é neste livro que primeiramente encontramos o termo Páscoa. Originalmente o nome Páscoa vem da palavra a qual falamos, Pessah, que significa passagem. E o Senhor passou trazendo juízo entre o povo egípcio e o povo de Deus, o seu povo. Antes de discorrer então sobre este assunto, gostaria de levar você a pensar o porquê a Páscoa dos cristãos tem gosto de sangue e não de chocolate. Para isso, temos de fazer um breve retrospecto sobre a santidade de Deus, que é o pilar central de nossa doutrina. É assim que ele se revela nas Escrituras. Levítico 11, 44 e 45 diz: então em Levítico 11, 44 e 45 diz: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu vos seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Assim diz o Senhor. No Salmo 86, verso 2, diz: guarda minha alma, pois sou santo, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia.
Mais um texto. Em Ezequiel 22, 26, nós lemos: os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem entre o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Também no livro do profeta Oséias, nós lemos, capítulo 11, verso 9: e não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Deus prometendo que não vai entrar, porque a sua santidade traz destruição aos pecadores, mas ele vai manter sua misericórdia sobre aquele povo. Já em Joel, capítulo 3, verso 17, nós lemos: e vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habita em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Deus prometendo, há cerca de 835 anos antes de Cristo, que Jerusalém será restaurada, e os ímpios não mais terão abrigo no meio dela, nem aquelas coisas que fazem errar, mostrando já de antemão que a igreja será santa e separada para todo sempre. Então, voltando à questão da Páscoa e da morte do Cordeiro, nós vimos que a santidade de Deus, ela requer extrema obediência. Pelas Escrituras, compreendemos que o sangue de uma vítima inocente deveria ser derramado, porque Deus requer a morte do pecador. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos, capítulo 6, verso 23. Lembre-se, acompanhe na sua Bíblia. 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembrando, a santidade de Deus requer a morte do pecador. O pecador não tem condições de entregar o seu sangue contaminado pela natureza pecaminosa, a sua alma, a sua vida. É isso que significa sangue, quando nós falamos a respeito de vida nas Escrituras. Então, ele não pode entregar a sua vida como satisfação pelo pecado, porque ele é pecador. A morte do perverso não o resgata de seus pecados. Nas leis, a morte do criminoso quita a dívida para com a morte de outra vida. Mas, no mundo bíblico, a morte do pecador contra Deus não resgata a sua alma. Pelas Escrituras compreendemos que o sangue de uma vítima inocente deveria ser derramado, porque Deus requer a morte do pecador. Em Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 6, 23, nós lemos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma vez que a vida está no sangue, Gênesis 9, 4, deixa eu te explicar. Não quer dizer que a alma está no sangue, porque no sangue há vida. Então, de forma simples, a Bíblia diz: a vida está no sangue. Não é que se você doar seu sangue para alguém, ela vai ter parte da sua alma. Ou se fosse assim, algumas mulheres não poderiam ter sua regra, porque sairia um pouco da sua alma todo mês. Então, quando a Bíblia fala que a vida está no sangue, não está dizendo que a alma está no sangue, mas que o sangue possibilita a vida. Tudo bem, então? Então, perde-se o sangue, derrama-se o sangue, perde a vida. Então, a vida é eliminada, a vida biológica, tá bom? Daí, eles terem aqueles sacrifícios conhecidos como ofertas expiatórias, onde o sangue era derramado, o sangue de uma vítima inocente. Não é o seu sangue, pecador. Nunca haverá um período em que você terá de derramar o seu sangue para ser salvo. Sabe por quê? Porque o seu sangue continuará sendo transgressor e pecaminoso. Natureza pecaminosa, tá? Não é o líquido pecaminoso. Mas
a sua vida continuará tendo uma natureza pecaminosa, impossível de expiar a si mesma, mesmo na grande tribulação. No tempo do tabernáculo, o sangue do cordeiro era aspergido sobre a tampa da arca, que era uma tampa de ouro maciço, chamado ilastérion, contendo 2 querubins confeccionados com ouro puro. Eles ficavam na presença do Altíssimo. Não havia qualquer imagem de Deus, mas sim dos 2 querubins, que não deveriam ser adorados. Esta tampa chamava-se propiciatório. Por aquele ato, Deus se volta para o pecador com graça e misericórdia. Êxodo 25, 22. Vamos ler então? Abra na sua Bíblia. Então, para fim de entendimentos, nós vamos ler também o capítulo 25, versos 20 a 22. Não só o 22. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Por que propiciatório? Porque ali naquele lugar simboliza que Deus, ao ver o sangue colocado sobre aquela tampa, ele se tornará propício, voltado a sua face para as pessoas que estão sendo representadas. Por isso, propiciatório, onde Deus se torna propício. As faces deles, uma de frente da outra. Um querubim de frente com o outro. As faces deles, uma de frente com a outra. 2 querubins estarão voltadas para o propiciatório. Verso 21. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver disposto na arca o testemunho que eu te darei. Verso 22. E ali virei a ti, e falarei contigo em cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estarão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. O culto, os rituais, os símbolos, todos são ordenados por Deus, não inventados pela cabeça de Moisés para ajudar na adoração a Deus. Mas todos esses ritos, símbolos e significados eram ditos por Deus para que o povo seguisse, nada inventado da cabeça de Moisés. Preste atenção, pastor, evangelista, missionário, não se inventa nada no culto. É seguido apenas aquilo que Deus ordena para a continuação da adoração e da serventia ao seu nome. Então é importante destacar que nós não vemos qualquer sabor doce na Páscoa. Deus não manda ninguém comer chocolate para que seus pecados sejam cobertos, pois a Páscoa, para o paladar divino, tem gosto de sangue. Só pode ser comemorada com derramamento de sangue, pois sem derramamento de sangue, segundo Epístola aos Hebreus, capítulo 9, verso 22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e não pode haver qualquer possibilidade de remissão de pecados sem derramamento de sangue, mas não é qualquer sangue. Lembrando, o sangue de nenhum de nós consegue trazer redenção para nós mesmos ou para outros. Os verdadeiros cristãos sabem que Jesus é a Páscoa verdadeira. Quando João Batista o viu descendo às margens do Jordão, ele olhou para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase não é uma frase solta, de efeito, uma frase bonita, mas João está dizendo que aquele que estava descendo para ser batizado era o Cordeiro da expiação dos pecados, era aquele que tem a natureza perfeita e santa, que é capaz de entregar a sua vida em resgate de muitos, não apenas para judeus, mas para pessoas de outras nações, isto é, que tira o pecado do mundo, de outras pessoas do mundo, não apenas para o judeu. Assim, meus amados, ele é o Cordeiro substituto, verdadeiro, aquele a qual o Cordeiro da época de Moisés representava. Ele foi imolado desde a fundação do mundo, conforme Apocalipse 13. Jesus é o mesmo.
Jesus é o mesmo Cordeiro do sacrifício que tomou o lugar do pecador diante de Deus. Como vimos, ele é o Cordeiro substituto e imolado desde a fundação do mundo. Portanto, a nossa Páscoa é uma Páscoa cruenta, mas com sabor de libertação. Porque a Páscoa do mundo é uma Páscoa que discrimina o pobre do rico. Um pode comprar e o outro não pode. Um pode comprar um chocolate de boa qualidade, o outro não pode. Um pode fazer uma festa com bacalhau, o outro com sardinha. Então essa Páscoa que o mundo prega é uma Páscoa que discrimina e traz separação. Na Páscoa bíblica, é uma Páscoa que traz unidade para todas as pessoas. Porque aqueles que são salvos pelo mesmo e único sangue, que é o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. A nossa Páscoa, ela liberta do pecado, da morte eterna e também dos preceitos mundanos, de quem pode e quem não pode. Assim, ela pode ser comemorada tanto numa igreja quanto na zona rural. Ela pode ser comemorada em liberdade, mas por aqueles que se convertem dentro da cadeia. Pode ser comemorada no hospital, no leito da enfermidade. Pode ser comemorada em uma multidão, como também num lugar solitário, quando eleva-se o pensamento a Deus, relembrando o sacrifício de Cristo. Isso por diversos motivos, por viagem ou por trabalho, mas mesmo assim, ali o crente pode invocar a Deus e será aceito, porque Cristo foi o seu sacrifício. Por fim, nós estamos na verdadeira Páscoa, onde podemos entrar na verdadeira terra prometida, não entrar na Palestina, mas sim entrar no verdadeiro descanso que Deus preparou para aqueles que saíram da terra da prisão e do sofrimento, da miséria espiritual. Inclusive a palavra Mitzrayim é o nome Egito na Bíblia hebraica. Nós saímos da terra do Egito, da prisão de Faraó, através de Cristo, para uma libertação. Passamos para uma terra prometida, onde verdadeiramente mana leite e mel, no verdadeiro descanso de Deus, que é o Shabat. Não o sábado de algumas religiões, mas a palavra descanso no céu, onde nós poderemos desfrutar eternamente da sua presença. O céu é o mundo restaurado por Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Boa Páscoa.